Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho notado, eu vi as estatísticas que há muita busca nesse artigo do CPC 12 diariamente, né? Então agora eu vou agregar esse artigo aqui, dois outros artigos que já pré-existiam também, que são especificamente tratando de planilha e exemplo de vendas e compras, para deixar o assunto um pouco mais claro, porque esse artigo ele acabou ficando um pouco grande, né? Às vezes demora 20, 15 minutos para ler. Os outros artigos são muito mais resumidos, que é só a parte prática mesmo aí, para ajudá-los com essas dúvidas, porque eu recebo bastante e-mail aqui sobre essa questão, tá bom? Então vamos lá. Bom, então pessoal, eu agreguei agora nesse artigo esses dois links que tem tanto no blog quanto em Sway, que é responsivo para celular, tablets, etc, né? Eu vou focar só no compras, mas por analogia você consegue também se virar bem com as vendas, tá? Então esse artigo aqui, você clicando lá vai levar até esse artigo aqui. Esse artigo vai dar um exemplo da planilha, que ela tem capacidade de trabalhar até no máximo uns 120 meses, né, 10 anos. E o primeiro processo é o que, né? Então você tem que reconhecer, eu estou partindo do pressuposto que você já conhece o CPC 12, né? Então se não conhecer tem que ler, né? Aquele artigo anterior para ficar mais inteirado. Mas então eu tenho uma transação de uma compra que se estende no tempo, então eu vou reconhecer aqui o CPC. E a primeira coisa é calcular a taxa equivalente. Então no contrato, se você tem uma taxa em anos ou uma taxa em mês, você tem que converter por dia, porque a instrução do CPC é que os elementos integrantes do ativo devem ser convertidos, devem ser calculados, realizando com a base exponencial pro rata die. Então tem essa nuance, tá? Então tem que considerar isso. E aqui está um conjunto dos lançamentos que nós vamos ver da provisão, primeiramente, desse processo, tá? E aqui estão todos os lançamentos como exemplo. O primeiro lançamento é simples. Você vai debitar o seu estoque, a sua matéria-prima e creditar fornecedor, simples assim, tá? Esse é o primeiro lançamento que nós vamos fazer e na sequência, como a gente já conhece isso estendido no tempo, diferir esse resultado desses juros, debitando o ajuste do valor presente e creditando o estoque, tá? Debitando a AVP e creditando o estoque. Vou usar esse termo. Essa é a conta do AVP que vai lá no passivo como redutora na conta do grupo de fornecedores, inclusive com seu referencial para o SPED, tá? São telas do sistema da linha radar, tá bom? Que inclusive faz esses cálculos. Se você não tem a planilha, o radar com o módulo compras e o módulo comercial, ele faz esse cálculo, tá? Então esse é o primeiro processo. E você tem que entender que você tem que diferir e quando for para o longo prazo, jogar para o longo prazo. Vamos ver que a planilha aqui, ela inclusive joga para o longo prazo, que vem o seguinte, não tem 12 meses, tá? Não existe longo prazo passou de 12 meses, ok? É o que vence até o final do exercício seguinte. Então a gente vai, essa planilha vamos exemplificar, tá? E aqui tem os exemplos onde né, é o ideal você reconhecer melhor as contas e depois inclusive dar baixa. À medida que você vai baixando, então você vai baixando tanto de fornecedor também quanto reconhecendo ali, né, trazendo ali o valor, fazendo o desconto do valor futuro, tá? São os cálculos, eu coloco aqui as fórmulas, tá? E o exemplo aqui da planilha. E vai seguindo essa planilha com as razões, né? Os juros passivos, creditando lá o AVP, né? Até chegar no lançamento 7 e 8, onde tem fornecedoras, o desconto e as transferências de longo para curto prazo, né, à medida que você vai realizando e reconhecendo, né, porque você, a cada mês que você reconhece, é ideal também que você diminua o saldo do longo prazo, né, para você ter uma foto, você não pode ir abaixando só o curto prazo, e depois, cada final do ano, mudar o do longo prazo. O ideal é que você faça isso a cada mês, né, para você ter uma foto verossímil, né, da sua situação e a planilha que eu vou mostrar para vocês agora. Então aqui tem todos os detalhes do lançamento com as fundamentações baseadas nos trechos orientados pelo CPC. Vamos para a planilha agora. Bom pessoal, essa planilha aqui ela foi feita para dar agora um teor prático daquilo que vocês viram no CPC 12, tá? Então essa planilha, vamos colocar uma referência aqui escrita, né, num papel de trabalho qualquer, aquisição de mercadoria. Aqui tem um complemento, o número do documento, o número do contrato, o número da nota e tal, né? Então eu vou colocar aqui uma data de 24 de 6 de 22 até 24 de 6 de 20, 24, 25. 36 meses. Tá? Então a planilha vai calcular a quantidade de meses da operação.
Aí eu tenho uma taxa que é o ano, por exemplo, é 10% ao ano, ele já converte. Se for 10% ao mês, você só traz aqui também que ele calcula, ele vai calculando a taxa equivalente, tá? Vou deixar uma taxa um pouco mais escatológica aqui só para efeito de exemplo, tá? E depois eu vou colocar o valor total da operação, que é a soma das parcelas, né, da operação daquilo que eu contratei, que é 100 mil. E aqui é sempre uma dúvida, porque a pessoa pergunta, já recebi e-mails perguntando, esse valor é o valor principal, o valor descontado? Porque muitas vezes quando você contrata do fornecedor, não está explícito essa taxa, tá? Não está explícita essa taxa. É difícil você reconhecer no CPC 12, tem uma questão prática ali. Então, quando for relevante, o que você faz? Você faz uma comparação que você pergunta para ele, se eu comprar à vista é quanto, se eu comprar a prazo é quanto e tal. De repente ele te dá um preço à vista, te dá um preço a prazo, você faz essa diferença. Essa diferença você calcula a taxa efetiva. Essa planilha vai te dar a taxa equivalente, tá? Porque sim, tem um custo financeiro. O CPC 12 deixa isso claro. Então, e muitas vezes essa taxa não está explícita. Através desses elementos você consegue ter um nível melhor de assertividade da informação. Tá? Leve isso em conta. Aqui ele pergunta se quer contabilizar ou não, porque ele gera um TXT para levar para a linha radar. Quem só tem a contabilidade no radar, ele concatena para montar os lançamentos. Do primeiro lançamento, que é o do lançamento do movimento, né? O reconhecimento da aquisição, e mensalmente, né? Por exemplo, então eu vou fazer aqui o lançamento, eu estou fechando, lancei essa nota lá no mês 6 de 2026, agora eu estou fechando o mês 8 de 2022, né? Então, reconheci aqui no mês 6 de 2022, agora eu estou fechando o mês 8, ele vai trazer os valores aqui do mês 8 para você lançar na contabilidade ou só simplesmente trabalhar com a exportação. Tá? Então eu debitei mercadoria, como a gente viu lá no exemplo, creditou fornecedor, já debitou o AVP e creditou o estoque, e você lembra que essa instrução, inclusive do reconhecimento dos juros, não só do AVP, isso tem por semelhança, agora eu estou falando da operação de financiamentos, por exemplo, né? De empréstimo, existe até as normas técnicas de contabilidade, se eu não me engano é o NTG 1000 que orienta essa divisão mesmo, tá? E depois nós temos aqui também o desconto do que vai para longo prazo, né? A transferência do fornecedor de longo prazo com relação ao curto prazo, tanto dos juros também quanto da parcela do fornecedor, e aqui são os valores mensais, curto prazo e longo prazo. Eu bato nisso pelo seguinte, se você só for esgotando a conta do fornecedor de curto prazo e deixar o longo prazo para fazer só uma vez por ano, à medida que você vai fechando o seu quadrimestre, o seu mês, você vai ter um esgotamento no seu exigível de curto prazo e você não vai mexer no longo prazo. Isso vai dar uma falsa análise para suas de liquidez e de exigibilidade, por exemplo. Tá? Estou falando de ativo e passivo aqui. Então é importante que, à medida que você já faça o pagamento, você também já transfira no período que você está agora reconhecido no tempo, o que está do longo prazo para o curto prazo. Isso melhora a performance da análise e da confiabilidade da sua demonstração financeira. Tá? Então essa planilha aqui ela faz o seguinte, ela vai contar, ó, eu tenho curto prazo 19 meses, longo prazo 17. Então ele vai dizendo aqui, ó, curto prazo, curto prazo, curto prazo, até chegar no longo prazo, que começa aqui em janeiro de 2024. Por quê? Porque longo prazo não é 12 meses, tá? Pelo amor, né? Já viu contabilidade, você passou no CRC, você sabe o que eu estou falando. É sempre vencível no exercício do mês seguinte. O CPC não mudou isso, a FRS não mudou isso, tá? Então, então a planilha vai dizer o seguinte, então eu entendo que o curto prazo é essa quantidade de 19 meses e no longo prazo 17 meses. Então, se eu tivesse fechado esse contrato, por exemplo, no dia, sei lá, 17 do 11 de 2022, como é um prazo de fechamento, tá? Uma compra de 31 meses. Ele não vai pegar aqui o longo prazo e vai contar 12 meses de jogada, vai contar lá para o final do exercício seguinte. Então, eu tenho 14 dentro do curto prazo, 17 fora do curto prazo, para dar os 31 desse exemplo, tá? Daquele das quantidades, né? Então, você vai ter o primeiro exercício, são só 2 meses, você vai ter o segundo exercício passando 12 meses, e depois o terceiro exercício, tá? Simples assim, tá bom? Vou voltar aqui para 24 de 6 de 22, acho que estava.
Foi 24, 6, 22. 24, 6. Aqui eu tenho, então, 6 dias, prorata dia, e ajuste para digitação manual, para mais ou para menos, em caso de necessidade, tá? Então, e essa planilha traz o resuminho só da estética do lançamento, para saber como ele está funcionando, né? Que é de uma maneira mais didática, né? E na pasta controle que tem um radar, para você fazer o Ctrl+C, Ctrl+V aqui no TXT e importar para o seu sistema, tá bom? Então espero que tenha ajudado, recebo muitas dúvidas com relação a essa parte mais prática, né? Mas leia o CPC, se intere e pratique o CPC, né? Acima de tudo, tá bom? Em caso de dúvida, contrate a BPO Consult para fazer com você tudo isso aqui, tá bom? Beleza, então.